Há crianças que nascem em casas onde nunca faltou nada: comida na mesa, roupa limpa, escola, cuidados de saúde, e mesmo assim algo falhou. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre negligência emocional na infância. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Imaginem uma criança que chega à casa depois de um dia difícil na escola. Caiu no recreio, foi gozada pelos colegas, ficou envergonhada. Entra na porta e o que é que encontra? Pai e mãe indisponíveis, desligados. Ninguém pergunta como é que correu o dia, ninguém repara que os olhos daquela criança estão um bocadinho vermelhos por ter chorado. A criança vai para o quarto, fecha a porta e aprende nesse momento uma coisa que vai levar anos a desaprender. As emoções dela não são importantes. Não houve gritos, não houve violência, não houve nada de dramático. E é precisamente sobre esta ferida, que é tão difícil de sarar, que nós vamos falar neste episódio. Vamos falar sobre negligência emocional, do filho que esteve lá, mas que não foi visto. Quando nós pensamos em maus tratos na infância, a mente vai naturalmente para aquilo que é visível e dramático e difícil, não é? O grito, o golpe, a humilhação, o abuso. A negligência emocional é outra coisa, é aquilo que não acontece. É a ausência de conforto quando a criança tem medo, é não ser perguntada como se sente, é crescer numa casa onde as emoções não têm lugar, onde se ouve não chores, isso não é nada, deixa de ser dramático, deixa de ser fraco. São respostas habituais ao sofrimento interior. E a investigação define a negligência emocional como uma falha persistente dos cuidadores em reconhecer e responder às necessidades emocionais da criança. É a ausência de atenção, de suporte, de monitorização emocional que acontece de uma forma continuada ao longo do tempo. E a questão é que esta negligência emocional ela não deixa marcas visíveis, não é? Não há um momento específico para recordar, não é? Não há um trauma, uma experiência traumática marcante para recordar, portanto, ou identificável, não é? Há apenas um padrão de vazio, que muitas vezes só se reconhece na vida adulta, quando as suas consequências já estão instaladas. Houve aqui um estudo publicado na Frontiers in Psychiatry, que seguiu mais de 3.000 crianças no Reino Unido ao longo de vários anos e que revelou que cerca de 19% das crianças tinham experienciado níveis moderados a elevados de negligência emocional. Portanto, não são casos extremos ou raros, é quase uma em cada 5 crianças. E quando olhamos para adultos com diagnósticos psiquiátricos, os números ainda são mais expressivos. Portanto, uma meta-análise publicada em 2024, que analisou 122 estudos e mais de 57.000 participantes, encontrou uma prevalência de negligência emocional de 43% entre adultos com perturbações mentais. E os adultos com história de negligência têm um risco de 2,75 vezes maior de desenvolver depressão major ao longo da vida. Portanto, não é uma associação marginal, portanto, estamos a falar daqui de preditores de problemas de saúde mental. E ao contrário do que muitos pensam, a negligência emocional não ocorre apenas em famílias com problemas evidentes, não é? De pobreza, de adições ou com problemas de perturbações mentais. Ocorre muitas vezes em casas funcionais, organizadas, onde as necessidades materiais são garantidas. Em casa onde os pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. E é isso que torna este processo tão subtil, tão silencioso e tão impactante. Há aqui uma expressão que me ficou aqui dos próprios investigadores, que é simultaneamente irónica, que é o neglect do neglect, a negligência da negligência. O facto deste ser um dos traumas mais prevalentes e que precisam de mais investigação,
A nossa cultura ainda olha para as necessidades emocionais como se fossem secundárias, como se fossem um luxo, e não são. E ao fazê-lo temos então aqui este neglect do neglect, não é? E a questão que se coloca e que nós observamos em consultório, não é? Que é de onde vem este padrão? E muitas vezes já está na geração anterior. Há aqui uma investigação que foi realizada na Finlândia, em que tentou perceber se os eventos adversos na infância dos pais aumentam o risco de negligência emocional dos filhos. E a resposta foi confirmada no caso dos pais, ou seja, os resultados mostraram que por cada evento adverso vivido pelo pai na própria infância, o risco pelos pais, não é, na própria infância, o risco de negligência emocional nos filhos aumentava. E porquê? Porque a negligência emocional afeta a capacidade da parentalidade. Um pai que cresceu sem que as suas emoções fossem reconhecidas tem muita dificuldade em reconhecer as emoções dos outros, inclusive dos seus próprios filhos. Isto não é por falta de amor, não é porque não há força de vontade, é porque não teve de facto alguém que lhe mostrasse como é que se faz isso. Então perpetua-se esse padrão. Outros estudos complementam ainda este quadro. Por exemplo, pais com perturbação de stress pós-traumático não tratado tendem a estar menos disponíveis emocionalmente para os filhos, a percepcionar os filhos de uma forma mais negativa e a ter uma menor satisfação com a sua parentalidade. E pais com dependência relatam eles próprios ter reconhecido o impacto que isso teve na sua capacidade de estar emocionalmente presente para os seus filhos. Estamos a falar de um ciclo que sem consciência e sem intervenção se perpetua silenciosamente de geração em geração. A questão é que ele pode ser interrompido. A resiliência é possível. Pais que experienciaram adversidade na infância podem, quando têm suporte e consciência, oferecer aos filhos aquilo que lhes foi negado a si próprios. E a ferida pode parar por aqui. Voltemos àquela criança do início, não é? Que fechou a porta do quarto porque não teve resposta dos seus pais, não estavam disponíveis. O que ela aprende ao longo de semanas, meses, anos, a não ser vista emocionalmente? O que é que ela aprende? Ela aprende que as suas emoções são um fardo, que sentir muito é um problema, que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, que é melhor guardar tudo, porque o que fica dentro não magoa ninguém e ninguém fica incomodado. Só que tem um custo muito grande. A criança aprende que as suas emoções são inválidas. Isso depois traduz-se numa autoestima fragilizada enquanto adulta, numa dificuldade profunda em reconhecer aquilo que sente e numa tendência a minimizar as suas próprias necessidades. O mesmo estudo britânico que falei há pouco acompanha as crianças até a adolescência e encontrou uma associação direta entre níveis elevados de negligência emocional e sintomas depressivos aos 18 anos. Quanto maior a ausência de suporte emocional parental ao longo da infância, maior o risco de depressão na adolescência e na idade adulta. E há um mecanismo que a investigação identifica como a ponte entre a negligência emocional e as suas consequências, que é a regulação emocional. Numa revisão sistemática publicada em 2024, confirma que as crianças que cresceram sem suporte emocional consistente desenvolvem déficits específicos na capacidade de reconhecer, compreender e gerir as suas próprias emoções. Ou seja, estão desreguladas emocionalmente e têm esta dificuldade de regulação. Isto atravessa os diferentes diagnósticos de ansiedade, de perturbações de personalidade, de perturbações alimentares, de stress pós-traumático. É por isso que a negligência emocional deixa uma marca tão ampla e tão difusa, porque toca no sistema que regula tudo o resto. Aliás, nas perturbações de personalidade, consegue-se perceber que a negligência emocional, ao ser trabalhada, tem um impacto muito mais positivo do que, por exemplo, trabalhar situações de trauma único na infância. Do ponto de vista neurológico, podemos ainda acrescentar aqui coisas. Crianças que crescem em ambientes emocionalmente negligentes apresentam áreas do cérebro responsáveis pelas emoções e pelo pensamento que se desenvolvem de forma mais lenta e menos robusta. O cérebro aprende a regular-se na relação com os outros. Quando essa relação não oferece regulação, o cérebro desenvolve estratégias alternativas,
muitas vezes adaptativas, para lidar com a intensidade emocional. E então, vai mais fundo, não é? Não se trata de sintomatologia depressiva, por exemplo, trata-se de uma dificuldade de se perceber quem se é. Quando nós crescemos sem este espelho emocional, sem alguém que nos devolva uma imagem clara daquilo que sentimos e que isso é aceitável, a nossa identidade emocional fica um bocadinho difusa. Não sabemos bem o que queremos, não sabemos bem o que nos traz satisfação, temos uma sensação vaga de desconexão, de que algo falta, sem conseguirmos nomear o que é. E esta desconexão tem um preço enorme nas relações. Há um momento em que muitos adultos que experienciaram negligência emocional na infância, chegam à terapia, mas raramente chegam a dizer: "Oh doutor, eu fui emocionalmente negligenciado em criança", mas dizem coisas como: "Não consigo pedir aquilo que preciso, sinto que sou demasiado para as outras pessoas, quando alguém me trata bem não sei bem o que fazer com isso, tenho medo que as pessoas que se me conhecerem realmente me abandonem". E não são frases aleatórias, são o eco de uma infância que passou aqui por necessidades emocionais que não foram atendidas e adaptou o seu comportamento, a criança, para sobreviver a isso. E as relações, olhando aqui para a teoria de vinculação, não é? As relações com cuidadores vão moldar os nossos padrões de vinculação, não é? Que nós trazemos para a vida adulta. E quando essas relações são emocionalmente escassas, os padrões que nós tendemos a desenvolver são inseguros. E a negligência emocional está associada a dois padrões específicos. É o da vinculação ansiosa, em que o adulto constantemente teme o abandono, não é? Procura validação excessiva e interpreta a distância do outro como uma rejeição e às vezes como um abandono. E o segundo é a vinculação evitante, em que o adulto aprendeu que depender dos outros é perigoso e construiu uma armadura de autossuficiência, mas por dentro existe um sentimento de isolamento bastante profundo. Nenhum destes padrões são resultado de escolhas conscientes, são reflexo, não é? Das relações de infância que foram desenvolvidas e da escassez de suporte emocional, não é? Ou da imprevisibilidade desse suporte emocional. E então, como nós somos seres que nos adaptamos, não é? Vamos criando respostas que nos vão ajudar nesse momento, mas que depois na vida adulta causam-nos transtorno. A verdade é que podem mudar com tempo, com consciência e com o suporte certo também. Uma outra coisa que é difícil na negligência emocional é que quem a viveu nem sempre a reconhece como tal. E muitas vezes ouvimos: a minha infância foi normal, os meus pais deram-me tudo, não me faltou nada. É verdade, em termos materiais. Só que há uma diferença entre dar coisas e dar presença. E entre estar na mesma divisão e estar realmente disponível. E mesmo nesta presença, uma presença presente, não é? Em que eu consigo ver a criança, ver as necessidades e dar essa resposta emocional a essas mesmas necessidades. E há inclusive alguns padrões que a investigação e a prática clínica identificam com frequência em adultos que cresceram com negligência emocional. Por exemplo, dificuldade em identificar e nomear emoções, saber que algo não está bem, mas não conseguir dizer o quê, tendência para minimizar as suas próprias necessidades, para dizer estou bem, quando não está, não querer dar trabalho, não querer incomodar os outros, sentir-se culpado porque está a precisar de alguma coisa, dificuldade em receber cuidado ou afeto sem desconforto, porque o cuidado não é familiar e o que não é familiar ativa o nosso sistema de alarme, de alerta. Uma crítica interna muito severa, portanto uma voz interior que diz que não é suficiente, que podia ter feito mais, que não merece aquilo que tem. Uma sensação persistente de vazio, de desconexão, de não estar bem consigo próprio, sem conseguir perceber muito bem porquê, muitas vezes. E se isto ressoa de alguma forma, é o eco de feridas antigas que carecem de atenção. E a negligência emocional é frequentemente subestimada, e muitas vezes até pelos próprios profissionais de saúde. As pessoas tendem a recordar mais facilmente aquelas experiências, aquelas memórias mais impactantes, não é? De negligência física, de abuso, de violência, precisamente porque a negligência emocional não tem um momento por si só identificável. Tem vários momentos que se repetiram ao longo do tempo, não é?
e é por esse motivo que também se torna mais difícil fazer esse trabalho. Gostaria de trazer aqui uma nota de esperança, enquanto estava aqui a preparar este episódio. O estudo britânico, os investigadores olharam não apenas para a negligência emocional, mas também para os fatores que as podiam mitigar. E descobriram, por exemplo, que o suporte dos pares, não é, a qualidade das amizades na adolescência, sobretudo pelos 15 anos, reduzia significativamente sintomatologia depressiva mais à frente, mesmo em jovens que tinham experienciado negligência emocional. Ou seja, uma relação verdadeira com amigos, e se calhar até estendermos com um professor, com um treinador, um familiar mais afastado, alguém para quem a criança e o adolescente olha, vê, ouve e valida, pode ter um impacto real no seu trajeto, não é? Um fator protetor. Não apaga as feridas, mas muda a trajetória. E então, é muito importante, esta construção de relações fora de casa. E para quem é professor, educador, treinador, que muitas vezes estão, não é, genuinamente presentes para uma criança, estão mesmo a fazer algo que importa. E é importante termos essa noção. E para quem cresceu sem esse suporte, a boa notícia é que a capacidade de o encontrar não desaparece, fica um bocadinho mais difícil, mas pode ser redescoberta. E vamos então olhar para o caminho, como sarar, não é, estas feridas. Sarar feridas de negligência emocional não é estar a apontar o dedo aos pais. A culpa foi tua. É compreender o que aconteceu e decidir que aquele ciclo pode parar. Aqueles pais também estavam a fazer o melhor que sabiam com as ferramentas que tinham, não é? Não é uma desculpa, certo? Mas é uma explicação. E a investigação e a prática clínica convergem aqui para caminhos que podem ser uma mais-valia. Então, identificar, conseguir nomear aquilo que está a passar, não é? Pode ser muito libertador. Não é para dramatizar, é apenas para deixar de minimizar. Eu cresci numa casa onde as minhas emoções não têm espaço. Pode abrir uma porta enorme. Ou até, se quiser, eu cresci numa casa onde as emoções não têm espaço, porque muitas vezes os pais também não trazem essa realidade pelos próprios. Aprender a ouvir as próprias emoções também é um ponto importante. Portanto, para quem aprendeu a suprimir aquilo que sentia, é uma competência que se aprende. Portanto, não é algo inato nas pessoas. Começa por parar, respirar fundo, perguntar-se a si próprio o que é que eu estou a sentir agora, não o que eu devia sentir, aquilo que realmente está lá, identificar essas sensações no corpo. Praticar pedir ajuda em pequenos passos, dizer o que precisa, alguém de confiança, passo a passo, deixar que alguém cuide de si, sem recuar, sem desvalorizar, sem querer voltar para o papel de cuidador rapidamente. A tolerância à intimidade é um músculo, ele fortalece com um uso cuidado. Procurar relações que ofereçam aquilo que a infância não teve a oportunidade de dar também é um caminho importante, não como substituto, mas para aprender pela experiência que é possível ser visto e ser amado tal como se é. E a terapia é um setting muito privilegiado para isso, não porque o terapeuta vá substituir os pais, mas porque cria aqui um espaço seguro, sem julgamento e um espelho consistente. Compreender os padrões de vinculação também é importante para reconhecer, não é? Eu estou a afastar esta pessoa porque eu tenho medo de ser abandonado, não é? De ser rejeitado. Fazer este reconhecimento já é metade do caminho, não é? Mas a consciência não resolve tudo. Se assim fosse, tínhamos assim mudanças maravilhosas. Mas vai interrompendo aquilo que é um padrão automático. E finalmente, o mais importante, tratar-se com a compaixão que merecia quando era criança e que merece enquanto adulto. A voz crítica que diz que não é bom o suficiente, que não é importante, que está sempre a falhar, que não tem valor, essa voz não é a verdade. É o eco de uma criança que aprendeu que tinha de merecer amor e que, na realidade, não precisava de merecer, não é? Precisava apenas de receber. A negligência, em resumo, a negligência emocional na infância é algo sutil, muitas vezes invisível,
até para quem a viveu. E espero que com este episódio possa tornar visível esse processo e dar-se a si próprio aquilo que merece. Espero que tenha feito sentido e partilhe ou deixe aqui o seu comentário e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.